Olá, sejam muito bem-vindos! Nosso projeto de hoje é um projeto utilitário e ao mesmo tempo divertido. A gente vai fazer uma mesinha com o formato de um dado, mas é um dado gigante. Um dado para você ter aí no canto da sua sala, decorando, e quando receber os amigos ele pode servir de apoio para colocar alguma coisa em cima. E eu vou usar algumas técnicas inclusive que eu mostrei nas lives durante a semana, né, de corte de madeira, tanto corte reto como 45 graus. E depois eu vou fazer os números do dado, vou fazer uma incrustação. E aí eu vou ensinar vocês a fazer usando a tupia. Vai ficar muito legal. Bom, eu vou usar materiais que eu tenho aqui na oficina no momento, porque a gente está aí nesse momento atípico, né, de comércio fechado. Então eu vou usar um painel de pinos que tem 30 centímetros de largura. Então o meu dado vai ter 30 por 30 de lado. Se você quiser fazer esse projeto maior, de repente para ele ficar um pouco mais alto, né, para ter um acesso melhor, você pode, por exemplo, aumentar a escala dele, por exemplo, de 30 por 30 para 40 por 40, ou 45 por 45. E aí o seu dado vai ficar maior, né? Então é só aumentar um pouquinho a proporção, nada difícil de ser feito. Então vamos começar cortando a madeira, né? E aí eu vou mostrar aí essas técnicas que a gente usou, hoje eu vou falar um pouquinho. Vou usar a serra circular manual. Se você nunca usou a serra circular manual, a gente tem muito conteúdo no canal, inclusive lives dessa semana que passou, da semana passada, falando sobre serra circular, como utilizar, os cuidados que você deve tomar. Agora, antes de continuar, não deixa de passar lá no nosso site, hein? A gente está com uma super promoção nos nossos cursos online e por um período. Então, aproveita essa oportunidade para vir fazer parte da família Oficina de Casa. Tem uma galera que já entrou e está muito legal, tá bom? Não perca essa oportunidade. Bom, é importante que você corte os 6 quadrados que vão fazer parte do cubo do dado com perfeição. Eles têm que estar quadrados exatos. Eu falei que o meu painel aqui tem 30 centímetros, ele tem 30,4. Então eu vou posicionar a guia nos 30,4. E essa vai ser a medida do meu quadrado, né? De todos os quadrados. Peças cortadas. Agora eu vou fazer o chanfro de 45 graus. Eu já fixei a guia numa das peças. Aqui, olha, a peça. E alinhei a peça exatamente na quina da madeira. A guia com um corte 45 graus. Então eu vou usar a serra circular com a base dela girada 45 graus. Então vai arrancar, esse alinhamento de 45 graus vai sair fora. Quina de 45 graus que saiu e aqui a peça perfeita. Vou soltar ela para ver. Olha aí. Bom, vocês viram que eu preservei aqui a face da madeira, saiu os 45 graus. Agora eu tenho 6 peças, 6 vezes 4, 24. Então são 24 cortes iguais a esse para fazer todas elas chanfradas. Vocês viram que eu utilizei a mesma guia. De um lado da guia o corte é reto, então eu fiz o corte das peças e depois com a base girada para 45 graus, né? Eu fiz o corte 45 graus com a mesma guia. Então na mesma guia eu tenho tanto cortes retos como cortes 45 graus. E com bastante segurança ao utilizar a serra circular manual. Todas as peças chanfradas. Estão lindas. Agora, antes de montar o cubo do dado, eu vou fazer a interferência, que é aquela incrustação, né? Dos números do dado.
Eu sempre quando eu vou fazer algum projeto aqui e eu estou em dúvida como eu vou explicar para vocês, ou até eu estou elaborando como que eu vou fazer a técnica, a ação, eu estou sempre testando. Então eu testo, faço protótipo. E eu fiz aqui dois testes, justamente porque a ideia é fazer um rebaixo e entrar com uma folha de rádica de embuia mais dentro do rebaixo, né? Para ficar esse contraste legal. A primeira que eu fiz ficou horrível, não deu certo, a madeira lascou toda, borrou tudo de cola. E aí eu elaborei melhor e agora eu vou ensinar para vocês como fazer e deixar assim bonitinho, como tá essa daqui. Bom, eu preciso fazer a marcação dos números em cada uma das faces. Eu estou eu estou me seguindo aqui, né? Como me baseando num dado. Tem um dado aqui. Então, eu vou agora fazer então a marcação. Já fiz a marcação do número 6, que está aqui. Já posicionei onde vão ser as interferências. Inclusive, eu vou usar aqui deixa eu pegar aqui. Eu vou criar um gabarito com esse tamanho de serra-copo, ou seja, é um furo, né, numa madeira, aonde depois eu vou usar esse gabarito semelhante a esse daqui, só que é um pouquinho maior. Esse gabarito ele vai ter pela serra-copo aqui 89 milímetros. Porém, quando eu passar a tupia usando a guia copiadora, que é essa pecinha que está aqui, que é justamente o que vai passar aqui dentro do furo, né? Encostando na parede do furo e desgastando, né? A fresa vai fazer o seu trabalho. Então o que acontece? Tem uma pequena diferença aqui de meio centímetro. Então de 89 vai cair para 79 o diâmetro desse círculo, né? Então eu marquei aqui o número 6 com círculos grandes, né? Que é justamente o 89, mas ele vai ficar tudo enxugado 1 centímetro. E aí vai ficar uma boa proporção aqui para o tamanho da peça em relação ao tamanho dos números, né? Porque também tem que ficar uma peça vistosa, não pode fazer uns números pequenos, então vai ficar um dado bem robusto. Então, agora eu vou, a grosso modo aqui, vou falar todos os números para vocês, como marcar. Para marcar o número 6, eu dividi a peça ao meio e depois achei o meio do meio. Então, posicionei aqui três marcações. Coloquei uma bem no meio, no outro sentido, e depois distanciei aqui meio centímetro uma da outra. Se vocês olharem, o número 6, as marcações são bem próximas. Esses círculos, quando eu passar a tupia, eles vão diminuir 1 centímetro no total do diâmetro. Então vai ficar uma proporção legal. O número 5, já me adiantei aqui, fiz 2 diagonais, achei o centro. Fiz a marcação do centro. Aí peguei a beirada dessa marcação e achei o meio até a ponta. E criei uma diagonal aqui com o esquadro, achando os 45 graus, justamente para achar o centro dessa peça. Aí foi só posicionar aqui o gabarito, alinhando, né, as linhas e marquei as quatro pontas. Agora o número 4 é exatamente igual a esse, sem a marcação do meio. O número 3 é o número 5 sem 2 das laterais, 3 alinhadas na diagonal. Número 2 e número 1 são repetições do que eu já fiz, só eliminando algumas das marcações. Então agora eu já estou com tudo marcado. O próximo passo é fazer o rebaixo em todas essas marcações. Eu já estou aqui com a tupia regulada, com uma fresa reta, a guia copiadora e eu vou afundar
em torno de um pouco menos de 1 milímetro. É muito pouco mesmo, porque a folha é bem fina, né? E olha, aqui é o rebaixo que eu vou fazer. É só a espessura da folha mesmo, para ela se encaixar. Bom, agora eu tenho que repetir essa ação de rebaixo em todas as marcações. Uma ação repetitiva. O círculo tem exatamente 8 centímetros, 80 milímetros. Então, vou fazer a marcação, são 21 discos, né? 21 peças de folha com 8 centímetros de diâmetro, ou seja, 4 centímetros de raio. Quando você estiver cortando a folha com a tesoura, se ela quiser rachar, né, que é bastante comum a folha rachar, passe fita crepe por trás, e aí depois você vai passar cola aqui, vai colar e depois você tira a fita crepe e lixa. A fita crepe vai ajudar a sustentar as trincas, né, as rachaduras da folha. Eu já tinha as peças prontas, né, todos os 6 lados, e na live de ontem eu aproveitei para mostrar o projeto, né, um projeto surpresa, e colar as peças usando cola PVA branca. Então eu coloquei fita crepe, fita crepe em todas as peças para poder posicioná-las no lugar certo, apliquei a cola e depois fiz a junção de todas elas, né? Primeiro 4 delas, fechei o contorno da caixa, depois uma embaixo e uma em cima, sempre respeitando as posições do dado, né? Respeitando a numeração dos dados, a numeração do dado e a sequência dos números, né? Bom, eu estou tirando aqui as fitas que ficaram secando, né? E agora eu vou fazer então o arredondado, um arredondado igual a esse daqui. Eu já fiz um teste, porque o dado não é uma peça que tem as quinas vivas, é uma peça anatômica. E essa anatomia que eu vou dar agora, passando a peça aqui na tupia, com uma fresa de arredondar. E o projeto ficou pronto! Nossa, esse projeto deu trabalho, porque são muitas ações repetitivas, mas ele ficou maravilhoso. Assim que eu terminei de arredondar, eu passei uma lixadeira, né, para acertar todas as quinas que passaram na tupia, e ele ficou super anatômico. Olha que legal! E olha o dadinho, olha o tamanho, a proporção do dadinho. Ficou show de bola! Bom, com relação ao acabamento, se você vai utilizar ele como uma peça que vai apoiar, por exemplo, coisas molhadas, como uma mesinha, né, como é a sugestão inicial do projeto, você precisa ter uma proteção aqui para que não manche a madeira, né? Então pode ser um stain, pode ser um verniz. Eu estou muito tendencioso a passar uma cera, para ele ficar com esse acabamento acetinado, que ele está aqui muito legal. Mas não sei, não vou pensar ainda.
não vou dar esse acabamento agora, eu vou pensar para ficar muito legal. E quanto mais fina for a lixa que passar aqui na superfície dele, mais um toque delicado vai ficar. Mas olha, tô orgulhoso, o projeto ficou muito legal. Como eu falei na live, vou ressaltar novamente aqui para vocês, esse projeto inicialmente a ideia é uma mesinha de apoio na sala, né? Mas ele pode, por exemplo, ser um banco. Para ser um banco, você precisa, quando você estiver fechando as peças, reforçar ele internamente, colocar uns toquinhos de madeira, uns triângulos que sirvam de tipo uma mão francesa para você pôr um parafuso em cada uma das abas. E com isso você reforça a peça. E aí não tem, assim, eu acredito que não tenha problema algum sentar nela, mas vai que, né? Senta com muita vontade e o banquinho solta, mas eu acredito que não, ele está muito bem colado, né? E ele está tudo conciso. Mas o seguro morreu de velho, né? Então, de repente colocar uma cantoneira metálica, né? Umas cantoneirinhas por dentro, por que não? Outra ideia seria transformar esse cubo num baú. Olha que divertido, né? Então eu faria, por exemplo, em vez de deixar um dos lados soltos, como se fosse uma tampa, eu fecharia ele do jeito que ele está aqui e faria um corte com a serra toda a volta. E aí sairia então uma tampa, né? Com uma borda toda lateral. E aí precisaria colocar então umas dobradiças, um trinquinho, né? Para guardar aquela miudeza da criançada. Não é legal? Então é isso, olha aí, projeto finalizado. Foram 3 dias em cima desse projeto, praticamente, né? 3 dias. Mas, assim, ele tá, como vocês viram no vídeo, ele tá todo detalhado, dá para fazer com ferramentas tranquilas, né? Se você não tiver uma tupia, por exemplo, para fazer esse arredondado que eu fiz, você pode arredondar fazer essa quebrada de quina, por exemplo, usando uma plaina. Vai passando a plaina devagarzinho, como uma plaina pequenininha, e vai acertando os cantos, né? Aí você vai passando a mão, vai sentindo que fica igual, né? Ou também uma lixa, né? Um taquinho de lixa, os taquinhos que eu sempre mostro para vocês. Os taquinhos de lixa, também você pode ir quebrando essa quina, né? Com o taco de lixa fica mais fácil de você manter vamos dizer, o alinhamento, né, desse arredondado que você está fazendo. Mas olha, eu quero que vocês façam esse projeto e mandem pra gente com o hashtag Oficina de Casa, aprendi na Oficina de Casa, tá bom? E eu quero que vocês tirem uma foto na sala de vocês, decorando a sala, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui. Deixa aí o seu like se você curtiu, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante pra gente, e não deixa de passar no nosso site, hein? No período aí da quarentena a gente está com uma super promoção dos nossos cursos, então aproveita, vem fazer parte aí da nossa comunidade, já entrou uma galera muito legal e a gente quer que entre mais gente, tá bom? Então apareça lá no nosso site para olhar as informações, é oficinadecasa.com.br. Um grande abraço e até amanhã!